Durante o mês de março, nós trabalhamos aí com os irmãos uma série chamada O Véu se Rasgou. A proposta inicial do meu coração era trabalhar 3 domingos, e de certa forma nós trabalhamos os 3 domingos, e falamos um pouquinho sobre o lugar sagrado, sobre o ministério sagrado e o dia sagrado. E enquanto estava concluindo semana passada a série, me veio ao coração essa nova mensagem para a gente concluir, podemos assim dizer. Ela faz parte ao mesmo tempo, não tanto, da série, mas a gente pode concluir um pouquinho aquilo que a gente falou. E eu quero ser muito prático. Como vocês viram aí no aviso a respeito de grupos pequenos, nós queremos começar os grupos, temos muitas pessoas, graças a Deus por isso, que querem participar. E nós estamos nos preparando para isso. Depois teremos treinamento com liderança, depois nós teremos a separação dos grupos, mas nós queremos preparar o nosso coração, preparar a nossa vida para esse novo momento como igreja. E a palavra hoje vai ser muito prática nessa direção, naquilo que eu quero trabalhar, ministrar ao seu coração. Eu quero ler com você o texto de Atos capítulo 2, se você tem a sua Bíblia e quiser acompanhar, faça isso por favor, ou aí de papel, ou no seu celular. Os que não têm Bíblia e os que estão em casa poderão acompanhar aí no telão o texto que está sendo projetado. Diz assim Atos 2, verso 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Durante seu ministério público, Jesus demonstrou a intenção de construir, de edificar a igreja. Certo dia, ele conversando com os seus discípulos, ele perguntou: o que é que os homens dizem a meu respeito? O que eles falam a meu respeito? E aí os discípulos deram respostas variadas. Uns dizem que tu és Elias, tu és um dos profetas, que tu és João Batista. E aí Jesus, ouvindo as respostas, perguntou para os discípulos: mas vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? E aí Pedro se levantou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Messias, tu és o enviado de Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus respondeu para Pedro: você disse certo, você disse muito bem, Pedro, e eu digo que você é Pedro. E sobre esta pedra, no sentido daquilo que Pedro tinha acabado de falar, e sobre esta pedra, sobre esta afirmação de que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, sobre mim, que sou a pedra angular, eu edificarei, eu construirei a minha igreja. É óbvio que Jesus não estava falando ali a respeito de uma construção física. Jesus não estava falando a respeito da construção de um templo, da construção de um salão, da construção de um tabernáculo novo, da construção de uma catedral. Jesus não estava falando a respeito de construção física. Ele estava falando a respeito da igreja. Ele estava falando a respeito do que era essa construção, ou seja, aqueles discípulos sairiam, aqueles discípulos iriam anunciar a salvação, e as pessoas que ouvissem a voz, que ouvissem o chamado de Jesus através da vida dos discípulos, aqueles que se arrependessem dos seus pecados e se voltassem para Jesus, esses aí seriam então os chamados para entrar, para receber a salvação de forma gratuita, e ao mesmo tempo seriam os encarregados de sair novamente para anunciar a salvação para outras pessoas perdidas. Essa afinal de contas é o significado, esse é o significado da palavra eclésia, a palavra igreja. Igreja quer dizer chamados para fora,
Ou seja, Jesus está dizendo para os seus discípulos: vocês são chamados, mas não para ficar aqui, vocês são chamados para sair, vocês são chamados para fora, para anunciar as boas novas da salvação para outras pessoas, para que elas se arrependam e venham até mim, entrem pela porta que eu sou, mas também não permaneçam, saiam para anunciar às outras pessoas. Jesus certa vez também disse aos seus discípulos: eu sou a porta, está em João capítulo 10, verso 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Mas o texto não para aí. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. E ele complementa dizendo: entrará e sairá e achará pastagens. Ou seja, Jesus nos chama para entrar, Ele é a porta estreita e nós devemos entrar por esta porta, mas nós não devemos permanecer assentados, acomodados no interior de um templo ou de um lugar de culto. Não, nós devemos sair para anunciar. Ou seja, igreja, aqui nós nos reunimos como igreja, que também é o outro significado da palavra eclésia, congregação, reunião, assembleia. Mas a palavra igreja não nos deixa apenas aqui, ela nos faz sair por essas portas para anunciar a salvação para outras pessoas. Esse é o significado da palavra igreja, esse é o significado de igreja. Nós nos reunimos como povo, nós nos reunimos como assembleia, nós nos reunimos como congregação, mas o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é para além daquelas portas, para anunciar a salvação em Cristo Jesus para outras pessoas. Com a morte de Jesus, os discípulos ficaram perdidos. A partir do próximo domingo nós vamos trabalhar uma nova série chamada No Cenáculo. E logo na primeira mensagem, nós percebemos, na segunda mensagem melhor dizendo, nós percebemos os discípulos que vão ficar totalmente perdidos com a morte de Jesus. Estavam reunidos no cenáculo, trancados, atrás de portas, perdidos, com muito medo, porque na cabeça deles tudo havia terminado. Ou seja, aquilo que Jesus tinha dito, seu ministério, tudo aquilo havia acabado ali na cruz. Mas com a ressurreição, no terceiro dia tudo mudou. Com a ressurreição tudo mudou. Se a cruz fosse o fim, se Jesus tivesse morrido na cruz e seu corpo tivesse sido puramente sepultado e nada tivesse acontecido, de fato a vida, o ministério de Jesus teriam sido esquecidos. Mas com Jesus ressuscitado, como Jesus ressuscitou dos mortos, a coisa ficou diferente, o cenário ficou diferente. Os discípulos ganharam ânimo, ganharam força, ganharam ousadia, de fato, de saírem daquele cenáculo, de saírem daquele lugar, para ir até as pessoas e para proclamar aquilo que eles tinham ouvido a respeito de Jesus e também aquilo que eles tinham visto, porque Jesus estava vivo novamente, e eles precisavam anunciar às outras pessoas esse Jesus ressurreto. E como nós podemos perceber isso de forma muito clara? No dia de Pentecostes, no dia em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, no dia de Pentecostes, naquela festa, os discípulos estavam reunidos novamente no cenáculo, e ali o Espírito Santo desceu sobre eles de tal forma que eles começaram a falar em línguas estrangeiras. A festa de Pentecostes reunia pessoas de diversos lugares, os mais diversos lugares, pessoas que vinham de diversas partes do mundo conhecido, e ali cada uma tinha o seu idioma, cada uma tinha a sua forma de falar, e os discípulos que estavam lá dentro do cenáculo e foram cheios do Espírito, de repente saíram, olha aí a igreja, saíram, foram chamados para fora, e ali fora eles começaram a falar em línguas estrangeiras, e cada pessoa de outros países, de outras nações que ali estavam, ouviam a mensagem, a pregação do Evangelho no seu próprio idioma, na sua própria língua. Eles entendiam o plano da salvação, eles compreendiam que ali estava acontecendo algo extraordinário, algo maravilhoso, algo inexplicável. Eles estavam ouvindo no seu próprio idioma a respeito de Jesus, a respeito da morte de Jesus, a respeito da salvação, a respeito da ressurreição. Eles estavam ouvindo a pregação do Evangelho. E qual foi o resultado deste manifestar glorioso ali em Atos 2? Quase 3.000 almas se converteram, se arrependeram, foram batizadas naquele dia e entraram para aquilo que nós chamamos de igreja. Esses novos discípulos, segundo Lucas, quase 3.000, começaram a se reunir, a formar comunidades, a formar assembleias, passaram a congregar.
e congregavam na expectativa de que esse Jesus ressurreto e esse Jesus que tinha subido aos céus, um dia pudesse voltar para buscar, e brevemente pudesse voltar para buscar a igreja, para buscar o seu povo, para buscar ali a sua gente. O texto que lemos fala exatamente sobre este início, o início da igreja, a inauguração da igreja no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo. A igreja nasceu de forma deslumbrante. E é interessante que quando você lê Atos capítulo 2, principalmente, também o livro de Atos, o início da igreja, você percebe que ela conseguia conjugar doutrina e vida, credo e conduta, palavra e poder, qualidade e quantidade. Não era uma igreja perfeita, e quando você folheia algumas páginas à frente, já no capítulo 6, por exemplo, você percebe que existiam problemas. Ela não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja que tinha qualidades imprescindíveis e qualidades que nós precisamos como igreja também nos dias de hoje. E será sobre essas qualidades que eu quero me debruçar nessa noite e destacar com você o que nós precisamos ser como igreja. Não só ir, toda a mensagem vai ser trabalhado, não só no sentido como nos reunirmos aqui, como igreja, como povo de Deus, como uma grande família, numa grande celebração, mas também quando nós nos reunirmos nas casas, quando nós nos reunirmos nos grupos pequenos, quando nós estivermos de casa em casa, reunidos com os irmãos, o que é que nós precisamos ser lá também como igreja. E eu destaco algumas coisas. Primeiro, na igreja, em Atos capítulo 2, chamada Igreja de Jerusalém, ou Igreja Primitiva, existia palavra e ensino. Palavra e ensino. Lucas destaca logo de início que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Naquela igreja havia palavra, naquela igreja havia ensino. Através de Pedro e também dos demais apóstolos, os novos crentes foram ensinados a respeito de Jesus. Eles aprenderam aquilo que talvez tinham ouvido falar algumas histórias. Eles estavam agora diante de homens que tinham vivenciado, que tinham experimentado, que tinham visto os milagres de Jesus, que tinham ouvido os ensinos de Jesus. Então ali eles estavam realmente transmitindo, os apóstolos estavam transmitindo aos novos crentes aquilo que de fato tinham visto e ouvido do Mestre. Eles estavam aprendendo na fonte. O Espírito Santo estava lembrando aquilo que Jesus tinha dito que o Espírito faria, estava lembrando os discípulos a respeito da verdade e tudo aquilo que eles tinham aprendido, e eles então abriam a boca no poder do Espírito para transmitir às pessoas os ensinamentos, os milagres de Jesus. Os novos crentes tinham um privilégio e a oportunidade de aprender na fonte com os próprios apóstolos a respeito do Mestre. A cada encontro, eu fico imaginando, era uma nova aula. A cada encontro, um novo ensinamento. A cada reunião, uma oportunidade de crescimento espiritual, de aprender um pouco mais a respeito de Jesus. Eles eram convidados a aprender, e não apenas a aprender, mas a perseverar naquilo. Eles eram convidados a ouvir, eram convidados a assimilar aqueles ensinos, eram convidados a permanecer na palavra, a permanecer no ensino. E outra palavra que eu destaco aí é a palavra dedicação. E eles se dedicavam. A gente se dedica àquilo que ama, não é verdade? Quando você ama uma coisa, você se dedica. Quando você ama ler, você se dedica a ler. Quando você ama tocar um instrumento, você se dedica. O seu tempo livre, o que é que você faz? Terminou de comer, você vai lá e pega o seu instrumento e toca, e você canta. Aquilo que você gosta, que talvez seja até hobby, mas você vai lá e faz, você se dedica. As pessoas talvez podem chegar na sua casa, você tem hobby de marcenaria. As pessoas podem chegar na sua casa e falar: nossa, que cadeira linda, onde você comprou? Eu falo: não, fui eu que fiz. Nossa, não sabia que você fazia. Aí você leva a pessoa até lá, o lugar onde você tem o seu cantinho, e você fala: olha aqui os móveis que eu faço. Mas como você começou? Ah, meu pai me ensinou, meu avô ensinou, e aí eu fui aprendendo, e eu venho aqui nas horas vagas. Você se dedica àquilo que você ama, aquilo que você gosta, você se dedica. E quando eu olho aí para o texto, o que nós temos? Nós temos exatamente os novos crentes se dedicando.
Eles se dedicavam à palavra, eles se dedicavam ao ensino, ou seja, eles tinham fome, eles tinham sede, eles tinham prazer em aprender, eles queriam estar aos pés dos apóstolos, aprendendo a respeito de Jesus. Fome e sede da palavra, fome e sede de Jesus, fome e sede de conhecer, e é isso que nós precisamos ter como igreja também. Como igreja presbiteriana, nós normalmente somos conhecidos como uma igreja da palavra. A preocupação nossa é com palavra. Pastores são formados em faculdade com preocupação de palavra, são formados em teologia com preocupação de palavra, de ensino. Quando assumimos o púlpito para pregar, a nossa preocupação é trazer algo de qualidade e com profundidade para você, porque essa é a preocupação da igreja. Desde Calvino sempre foi assim, uma preocupação com palavra, com ensino, zelo com a palavra de Deus. Mas não adianta sermos pastores ou pregadores zelosos pela palavra, se nós não temos crentes com fome e sede da palavra. Como igreja nós precisamos ter fome e sede. Como igreja nós precisamos buscar a palavra de Deus, ter fome e sede da palavra de Deus, querermos a palavra de Deus nas nossas vidas. Quer seja aqui, eu venho para a igreja porque eu quero aprender, eu venho para a igreja porque eu quero assimilar a palavra, porque eu tenho fome e sede da palavra, mas eu também vou lá para o grupo pequeno, eu também vou lá para o meu grupinho, para aqueles irmãos e irmãs, porque lá também terá a palavra, e eu quero aprender da palavra de Deus que será ministrado, quer seja a leitura bíblica, quer seja um vídeo que for exposto, quer seja o testemunho de alguém, é palavra de Deus para a minha vida e para a minha edificação, para o meu crescimento espiritual. Fome e sede da palavra, palavra e ensino, era algo presente naquela igreja, e algo que tem que ser presente na nossa igreja, como culto, mas também em grupos pequenos. Uma segunda coisa que eu preciso destacar nesse texto, é a respeito de amor e comunhão. No versículo 42 diz que eles se dedicavam à comunhão ao partir do pão. E no versículo 44 diz que os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo inclusive suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Aqui está uma das maiores dificuldades da igreja: aprender a amar e aprender a ter comunhão. Em Jerusalém a igreja nasceu unida, os crentes possuíam uma profunda comunhão. Quando você lê o texto, esse pequeno texto que lemos, você percebe que eles se amavam, eles gostavam de estar juntos, quer no pátio do templo, quer em suas casas. Eles se assentavam à mesa da comunhão para recordar a última refeição de Jesus com os seus discípulos, a ceia, mas eles também se reuniam em suas casas para comer comida, para fazer banquetes, para comer, para juntar panelas. Eles estavam de casa em casa e gostavam de estar juntos, de partilhar, e partilhavam inclusive os seus bens, suprindo as carências uns dos outros, eram sensíveis às necessidades do outro, havia um só coração, havia uma só alma, eles tinham tudo em comum. O coração tinha se convertido, mas o bolso também. Porque coração se converter é uma coisa, bolso se converter é outra. Ou seja, diante da necessidade do outro, eu não apenas orava pelo outro, mas eu abençoava financeiramente o outro nas suas necessidades. Era assim a igreja lá em Jerusalém, no seu início. Quando eu falo que essa é uma das maiores dificuldades da igreja, é porque nós não nos amamos. Às vezes cantamos uma música, principalmente quando recepção de membros, às vezes cantamos, somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo, uma família sem qualquer falsidade. Eu acho essa música tão hipócrita. Nós cantamos, mas ela é hipócrita. Uma família sem qualquer falsidade, a gente às vezes tem falsidade na porta. Gente que não olha na cara, gente que não cumprimenta. Eu não quero. E eu estou falando dessa igreja, não estou falando de outra não. E aqueles que vieram de outra igreja, na outra igreja também vocês experimentaram com toda certeza isso. Tem gente que ama, mas tem gente que é falsa. Tem gente que ama, mas tem gente que... E toda igreja tem gente difícil para a gente amar. Deus sempre coloca aquelas pessoas mais difíceis, e talvez Ele vai colocar exatamente no grupo pequeno essa pessoa, para que a gente tenha que amar essa pessoa. Deus não vai colocar no seu grupo só gente boa. Deus vai colocar gente boa, mas vai colocar umas pedrinhas também, porque Ele precisa disso. Nós precisamos disso. Nós
precisamos disso. Mas nós não nos amamos. Nós somos seletivos no amor. Nós amamos aqueles a quem nós queremos amar. Nós cumprimentamos aqueles que nós queremos cumprimentar. Nós abraçamos aqueles que nós queremos abraçar. Nós tecemos palavras com aqueles que nós queremos. Somos seletivos. Infelizmente, como igreja, somos seletivos. Quando a igreja é pequena, menorzinha, talvez até um pouco mais fácil. À medida que a igreja cresce, fica mais difícil. No nosso caso, por exemplo, com mais de um culto, mais difícil ainda. Às vezes, tem gente que está hoje, por exemplo, de manhã, tinha gente que era do culto das 19, estava hoje às 10, né? Às vezes tem gente que é do culto das 10, aparece no culto das 19. Quando chega, não conhece ninguém, já não sabe mais quem é, às vezes conhece um ou outro, ou seja, a igreja vai crescendo, ganhando outras formas, outras proporções, vai ficando difícil de fato essa comunhão. Por isso a necessidade de grupos, né? Porque quando nós estamos em grupos pequenos, é mais fácil da gente sentir a falta de alguém. Numa igreja grande, ou com vários cultos, ou várias pessoas, às vezes é difícil sentir. Às vezes você bate o olho, somente quando a pessoa é firme, é fixa. Todo domingo ela está ali, e todo domingo ela senta naquele mesmo lugar. Talvez como pastor eu possa bater o olho e dizer, essa pessoa não veio hoje. Mas se a pessoa muda de lugar, ou se a pessoa não é tão firme assim, não dá para a gente saber o que está acontecendo, se ela está bem ou não está, se está acontecendo alguma coisa. Num grupo pequeno isso é mais fácil. Quando nós estamos num grupo de 8, 10 pessoas, às vezes a gente até espera, a pessoa não veio, ou às vezes até a pessoa avisa, olha, hoje eu não vou poder ir, não estou bem de saúde, e aí a pessoa avisa, você já sabe o que está acontecendo, e inclusive no dia seguinte você liga para a pessoa, ou manda uma mensagem para a pessoa dizendo, e aí, está melhor? Num culto, dificilmente isso acontece, porque o grupo é maior. Num grupo menor, é mais fácil de ter comunhão, e até mais fácil de amar a pessoa. Por isso a necessidade. Quando eu falo em amor e comunhão, eu falo também em coisas que Jesus orou, e que é mandamento. Amar não é uma questão de opção. Eu opto por amar essa pessoa. Eu vou escolher amar essa pessoa pura e simplesmente. Jesus deu uma sugestão, amai uns aos outros. Não, Jesus não deu uma sugestão, Jesus ordenou. Há uma ordem, é um mandamento. Este é o mandamento. Existe o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, mas existe o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos, e segundo João, amarmos o próximo como Cristo nos amou, que é algo muito mais profundo. Ou seja, nós não temos uma sugestão. Quando eu olho para aquela pessoa, eu não há uma sugestão da parte de Deus para eu amar aquela pessoa, há uma ordem da parte de Deus para eu amar aquela pessoa. Amar é ordem. Você obedece ou desobedece, ou você agrada ou você desagrada a Deus, ou você está na vontade dele ou não está na vontade dele, ou você vive uma vida para ele ou você está em pecado. Quando eu falo também em amor e comunhão, eu me refiro à última oração de Jesus, e é interessante que na sua última noite, quando ele está com seus discípulos, quando ele está ali orando, antes de ir para o Getsemane, antes de ser preso, antes de tudo aquilo acontecer, Jesus ora por ele, ora pelos seus discípulos, ora por mim e por você. E quando ele ora por mim e por você, ele pede duas coisas. Primeiro, que a gente possa se amar, e ele diz na sua oração que os cristãos, apesar de não estar essa palavra ali, os seus seguidores, os seus discípulos, serão conhecidos pelo amor. Por isso que quando você não ama, você não apenas não é discípulo, você não é crente. Quando você não ama, você não é crente. Eu não quero conversar com essa pessoa, você não é crente. Eu não vou cumprimentar, eu não quero ter nada com essa pessoa, você não é crente. Você não é crente, você não é convertido. Porque aquele que é convertido, aquele que é crente, aquele que nasceu de novo, ele é conhecido pelo amor. As pessoas precisam olhar e ver o amor. As pessoas precisam entrar nessa igreja, aquelas que não são dessa igreja, precisam entrar nessa igreja e ver uma igreja que ama, e não uma igreja fingida, e não uma igreja falsa. Porque uma igreja fingida, uma igreja falsa, a pessoa vai dar meia volta e vai embora. Agora, quando ela sente que de fato existe amor, ela fala, eu quero esse lugar para mim. Ou seja, Jesus orou para que nós tivéssemos amor e amássemos, e que as pessoas, o mundo nos conhecesse pelo amor, como seus discípulos, porque Ele amou, e amou até o fim. Nós também devemos amar uns aos outros, mas Ele também ora para que a igreja seja uma coisa só,
Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor, assim como eu e você somos um também. Para que eles também sejam um. Repare, a última oração de Jesus, ele está orando pela sua igreja, por mim e por você, e pede para que a gente possa se amar, e pede para que a gente possa ser unido. Apenas uma coisa. Então, igreja precisa ser conhecida pelo amor e pela comunhão, quer aqui, no culto, abraçando, beijando, de verdade, e não com fingimento, pegando na mão, olhando nos olhos, se preocupando, pedindo perdão, porque nós somos falhos. Igreja não é perfeita, nós erramos, nós falhamos, mas não adianta corrigir o erro com outro erro, não adianta uma pessoa me fazer uma coisa, eu fazer outra coisa para ela. Isso é coisa do diabo, isso é coisa do capeta, isso é coisa do inimigo. Não adianta, se a pessoa fizer algo por mim, ou para mim, eu tenho que ir lá e conversar com ela e consertar com ela, virar a cara, ou fazer a mesma coisa que ela me fez, não é coisa de Deus. Ou seja, como igreja nós erramos, mas precisamos pedir perdão, precisamos consertar, precisamos reconciliar e caminhar. Não somos perfeitos, pelo contrário, somos imperfeitos, mas é na imperfeição que nós precisamos amar as pessoas e buscar ter comunhão com elas, caminhar com elas, ser suporte para elas. Isso é o que precisa acontecer aqui no culto, mas também nos grupos pequenos. Uma terceira coisa que precisamos ser como igreja é perseverar na oração e experimentar os milagres de Deus. No verso 42 diz que eles se dedicavam às orações, e no verso 43 diz que todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. A igreja nasceu não apenas sabendo o que é oração, mas a igreja nasceu efetivamente orando. Eles estavam orando, buscando a descida do Espírito Santo, lá no cenáculo, no capítulo 2. Mas a igreja, quando você lê todo o livro de Atos, você percebe uma igreja que permanecia em oração. Os discípulos eram presos, os apóstolos eram presos, a igreja perseverava em oração. Na escolha de um novo discípulo, de um novo apóstolo, a igreja estava em oração. Os líderes da igreja iam ao templo, 3 horas da tarde, para orar. A igreja sofria perseguição, oravam, o Espírito estava ali, o lugar tremia. Os discípulos estavam presos, oravam, cantavam, oravam, o lugar tremia, e as cadeias as algemas eram abertas. A igreja era uma igreja que experimentava oração. Existia um problema quando havia dificuldade na distribuição dos elementos ali, dos alimentos. Houve dificuldade, houve problema, houve. A primeira coisa que fizeram é orar para que Deus levantasse diáconos, para que pudessem distribuir os alimentos, os mantimentos, para que pudessem suprir as necessidades, enquanto os discípulos, os apóstolos, ficavam encarregados da oração e da palavra. Quando você percebe um Paulo naufragado lá na ilha, é o Paulo que ora e as pessoas enfermas daquela ilha são curadas. É o Paulo que, quando se converte, está em oração. E Ananias chega e encontra um Paulo orando na presença de Deus. A igreja precisava enviar missionários, a igreja estava em oração para que os missionários fossem enviados. A primeira grande viagem, você repara a igreja orando e enviando Paulo, enviando Barnabé para a viagem, para alcançar outras pessoas. Uma igreja que vivia em oração, e não só vivia em oração, uma igreja que experimentava os milagres de Deus, uma igreja que vivenciava o sobrenatural de Deus, e é por isso que tinha muito temor e reverência. A igreja nasceu debaixo do anúncio de milagres, milagres realizados por Jesus, milagre da própria ressurreição. Afinal de contas, a festa de Pentecostes aconteceu 50 dias depois de Jesus ter sido ressuscitado, ou seja, era algo muito fresco, não tinha se passado ainda 2 meses da ressurreição de Jesus. A igreja estava vivenciando isso, a ressurreição de Jesus, os milagres de Jesus, aquilo que Jesus tinha feito, e os discípulos continuaram efetuando muitos milagres. De repente existe um paralítico na porta do templo: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta, toma o teu leito, vai embora. E de repente o paralítico anda, e de repente há um terremoto aqui, um anjo é enviado na cadeia e liberta Pedro. De repente um terremoto acontece, Paulo e Silas são libertos, e você vai lendo o livro e você percebe quantos milagres aconteceram, porque era uma igreja em oração, era uma igreja que buscava a presença de Deus, e em consequência disso Deus agia. E por que eu falo isso? Porque nós não somos uma igreja de oração. As igrejas, de um modo geral hoje, as igrejas tinham uma programação basicamente fixa: domingo de manhã, escola bíblica dominical;
Domingo à noite, culto da família, culto de louvor e adoração. Terça-feira, normalmente tinha culto de oração. Quarta-feira, culto de estudo bíblico. Sábado, culto da mocidade. Qualquer igreja, uma cidadezinha pequenininha, nas grandes capitais, a programação era essa. As coisas foram mudando. Escola dominical se perdeu, culto da mocidade parou de existir, talvez foi o primeiro a cair aí, foi o culto da mocidade, depois a escola bíblica ou o culto de oração, o culto de estudo bíblico. Por quê? Por que se perdeu? Porque não tem público. Por que nós não temos culto de estudo bíblico? Ou por que nós não temos escola bíblica? Porque não tem gente com fome e sede da palavra. E por que nós não temos culto de oração? Porque as pessoas não querem orar, elas querem bênção, mas elas não querem pagar o preço. Quando convocamos a igreja para, vamos fazer uma vigília de oração, quantas pessoas aparecem na vigília? Ou quando chamamos a igreja para orar, quantas pessoas aparecem para orar? Nós não somos uma igreja que ora. Eu não estou falando só da nossa agora, estou falando da igreja de um modo geral. Qual igreja você conhece, ou quais igrejas você conhece que são igrejas de oração? De muita oração. As igrejas se perderam. Nesse novo século, as igrejas se perderam nessa direção. Somos uma igreja que não ora. E nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar isso. Inclusive anunciando de antemão, daqui, não segunda-feira, né, a primeira segunda-feira de cada mês, nós vamos ter um tempo de oração aqui na igreja, das 6 da manhã até as 9, 10 da manhã, enquanto Deus permitir. Você é convidado para orar. Toda primeira segunda-feira do mês, como primícia. Ah, pastor, eu entro às 7. Tudo bem, a oração começa às 6. Ah, pastor, eu entro às 8 no trabalho. Melhor ainda, a oração está às 6, você pode ficar orando 2 horas aqui, depois você vai trabalhar e enfrentar lá o seu chefe, o seu trabalho. Você vai ter tempo para orar. Você é convidado para orar, para estar aqui em oração. Toda primeira segunda-feira do mês. Vamos começar dia 4. Então queremos que você participe, que você ore, que você busque. Nos grupos pequenos nós precisamos disso. Orarmos pelas pessoas, orarmos pelas necessidades das pessoas. Uma das coisas mais lindas de grupos pequenos, pelo menos o que eu acho, é quando nós compartilhamos os pedidos de oração, porque ali eu consigo ouvir. Aqui, por exemplo, eu não sei o que você vai enfrentar essa semana, ou o que angustia o seu coração, eu não consigo saber. Poucas pessoas chegam a mim e eu posso saber o que está acontecendo com ela, mas no grupo pequeno nós sabemos o que está acontecendo de fato na vida das pessoas. E uma das coisas mais bonitas que eu gosto, pelo menos em grupo pequeno, é quando é colocada uma cadeira no meio, que eu chamo de cadeira da bênção, e ali aquela pessoa senta e a gente, ao redor dela, coloca as mãos e ora, para que Deus a abençoe naquilo que ela está enfrentando. Ora e chora e luta com aquela pessoa em oração. Nós precisamos, como grupos pequenos, uma outra coisa linda e maravilhosa, é orar pelas pessoas que virão para o grupo. E aí nós não apenas ter uma lista daquelas que serão convidadas da nossa parte para participar, mas inclusive, se possível, acharmos fotos dessa pessoa, ou termos uma foto dessas pessoas em redes sociais, e colocarmos essas fotos, montando um grande painel, e todo encontro orar para essas pessoas, dizendo: Senhor, nós queremos que esses corações sejam quebrados, e essas pessoas venham participar conosco, e tenham as suas vidas mudadas para a honra e glória do Teu nome. E que alegria será quando essa pessoa for convidada a ir pela primeira vez no grupo, e vir a foto dela lá, e ela vai falar: o que a minha foto está fazendo isso? E você vai poder dizer assim: olha, muito tempo antes de eu convidar você e de você vir aqui, há muito tempo nós temos orado por você todas as semanas. Deu para você entender o que é oração? Nós precisamos ser uma igreja que ora, queridos. Orar aqui, buscar a presença de Deus neste lugar. Quando forem convocados para orar, quer numa vigília, quer num culto, quer numa manhã de oração, vir e dobrar os seus joelhos e buscar a presença de Deus neste lugar. Você é convidado a dedicar mais a sua vida em oração lá na sua casa, talvez todas as manhãs, ou todas as noites, ou todas as manhãs e noites, ou vários momentos durante o dia, mas buscar a presença de Deus em oração. Você é convidado também a participar de um grupo, para que a gente possa orar por você, e você possa orar por outras pessoas, e estarmos em constante oração, não apenas no grupo, mas durante a semana, orarmos uns pelos outros, e buscarmos o favor de Deus em favor daquela pessoa. Uma igreja que ora, é uma igreja que experimenta milagres. Milagres não são coisas do passado, milagres são coisas do presente, são para as nossas vidas hoje. Mas é óbvio, milagres vão acontecer à medida que os nossos joelhos se dobrarem para buscar a presença de Deus.
Então você é convidado para experimentar esses milagres de Deus na sua vida e fazer parte desse novo momento. Nós precisamos também, como igreja, aprender a louvar ao Senhor e louvar com entusiasmo. No verso 46 diz que partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus. Louvando a Deus. A igreja, apesar do seu contexto de perseguição, apesar da sua dificuldade, apesar de não ter um templo, apesar da perseguição dos judeus e tudo mais, se encontrar com os outros irmãos era um deleite. Estar com os outros irmãos era uma bênção. Eles amavam estar juntos, amavam louvar, amavam adorar ao Senhor. A comunhão é uma das marcas da igreja ao longo dos séculos, mas um dos propósitos de estarmos juntos é o louvor. Comentei hoje pela manhã, estava lendo esses dias atrás, vendo um documentário melhor, a respeito de muçulmanos. São 1 bilhão e poucos milhões de muçulmanos no mundo. Eles têm as suas orações, eles têm as suas preces, têm o seu ritual diário, mas o muçulmano não louva. O muçulmano não canta, o muçulmano não louva. Você pode entrar numa sinagoga, eles estão prostrados, estão ajoelhados, estão com as suas orações, com as suas preces, mas não há louvor, não há música. Isso faz parte, é de nosso. Faz parte do povo de Deus, faz parte da igreja, louvar. E por que nós louvamos? Nós entramos por essas portas como igreja para louvar, ou quando vamos para um grupo pequeno e há louvor, não é simplesmente por ter música. Música não é entretenimento, música não é show, não é show. Agora eu vou sentar para ver um show, ou vou agora assistir o que a equipe vai apresentar. Não é um espetáculo, não é show. Louvor é participativo. Eu canto, eu louvo, eu exalto, eu adoro. E o que eu faço? É por isso que eu disse que quando nós nos encontramos aqui, num domingo, por exemplo, é um privilégio que nós temos juntos, é o ápice. Durante tudo aquilo que você vivenciou essa semana, hoje é o ápice, é o momento que nós nos encontramos para louvar ao Senhor a plenos pulmões, para glorificar ao Senhor. É você olhando para a sua semana e reconhecendo o que Deus fez. Ou será que Deus não fez nada na sua vida? Será que Deus te livrou de alguma coisa? Será que Deus foi com você? Ele te sustentou, Ele supriu, Ele te abençoou, Ele abriu uma porta que tinha que ser aberta, Ele fechou uma porta que tinha que ser fechada, que seria desgraça para a sua vida. O que é que Deus fez ao longo dessa semana? Você esteve doente e o Senhor te curou, o Senhor restaurou a sua saúde. O que aconteceu com você ao longo dessa semana? Ou seja, você chega aqui com o coração grato e você reconhece o Senhor, aquilo que o Senhor fez na sua vida. Louvar é isso, é reconhecer quem é Deus, é cantar a respeito de Deus, é falar de Deus. E para quem você canta? Você não canta para Ele. Deus não precisa do seu louvor. Ele é cercado de milhões de anjos, de arcanjos, de querubins, de serafins. A nossa voz não se compara às vozes celestiais. Ele tem louvor constante, 24 horas Ele tem louvor. Eles estão na presença de Deus cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Eles estão cantando na presença de Deus o tempo todo. Deus não precisa do meu louvor, do meu cântico, Ele não precisa. Ele habita em meio aos nossos louvores, mas Ele não precisa. Quem precisa do louvor sou eu. Porque quando eu entro aqui, e é por isso que existe a palavra entusiasmo, porque quando eu entro aqui, eu canto. Mas à medida que eu canto, o mundo diz que quem canta os seus males espanta. Isso não está na Bíblia, talvez poderia estar. Porque à medida que eu canto, à medida que eu louvo, à medida que eu exalto ao Senhor, à medida que eu engrandeço ao Senhor, à medida que eu torno Deus grande, aquilo que me aflige, aquilo que me persegue, aquilo que é luta para a minha vida, diminui. Essa é a tendência. À medida que eu reconheço quem é Deus na minha vida, as lutas e os problemas que eu tenho que enfrentar, ou que eu estou enfrentando, acabam diminuindo. Louvor serve para engrandecer ao Senhor, para exaltar ao Senhor. Louvor serve para diminuir as minhas mazelas, as minhas dificuldades, para que eu possa reconhecer quem é Deus. Você acabou de cantar que Deus é grande, mas talvez você cantou que Deus é grande, mas na sua cabeça Ele não é tão grande quanto a dívida que você tem que pagar essa semana ou este mês. Ele é grande, mas o quanto que Ele é grande?
Talvez você cantou que ele é grande, mas a enfermidade que você está enfrentando é gigantesca. E não é. A enfermidade que você está enfrentando, Ele pode curar em nome de Jesus, num estalar de dedos. Ele pode, só que você não canta dessa forma, você não experimenta dessa forma, você não vivencia dessa forma. Eu digo que como igreja presbiteriana, nós temos muita palavra, mas nós não temos entusiasmo. Nós temos palavra, mas nós não temos esse mover de Deus dentro da igreja, e esse deleite através dos louvores. Às vezes quando as câmeras pegam a igreja, a gente diz só igreja, e a câmera pega a igreja, e eu estou assistindo em casa, porque eu assisto o culto depois, quando eu chego à minha casa, ou na segunda-feira, ou em algum momento eu assisto, e aí quando eu olho para o semblante da igreja, eu falo, Deus, será que o Senhor está recebendo alguma coisa? Porque tem gente olhando para o teto, gente olhando para a luz, gente olhando para o relógio, gente olhando para o celular, gente olhando para o telão, pura e simplesmente, gente de braços cruzados, gente sentada, gente cabisbaixa, gente morrendo no culto, e a gente cantando, louvando, e às vezes a equipe de louvor aqui se desgastando para tentar chegar até o teu coração, e você está longe, não há entusiasmo. Eu digo que a igreja tinha que ter o mesmo entusiasmo de uma torcida de futebol. Irmãos, eu tenho inveja de torcidas de futebol, porque o povo é louco, falando dos corintianos principalmente. E aí você tem a sua torcida, você tem o seu time. É interessante como eles vibram, é interessante como eles cantam. O time está perdendo, às vezes fizeram gol, então todo mundo abala num primeiro momento, de repente a outra torcida está lá, vibrando com o gol, eles estão cantando, eufóricos, pulando, agitados, e a outra torcida que recebeu o gol está murchinha, daqui a pouco a torcida que estava murcha, ela começa a pular, porque ela precisa motivar o seu time, ela precisa empurrar o seu time, e ela começa a empurrar, ela a gritar, e a cantar, e eu olho para a igreja e falo, Deus, por que a igreja não é assim? Por que a gente não vibra com as suas coisas dessa maneira? A gente é capaz de vibrar, e de torcer, e de gritar, e de ficar na frente de um televisor, falando com o juiz, e falando com os jogadores que não estão me ouvindo, e torcer, e vibrar, e gritar gol, e vibrar, e colocar a cabeça para fora, e gritar, mas eu não sou capaz de fazer isso com as coisas de Deus. E eu posso falar isso porque eu não torço porcaria nenhuma, eu não assisto jogo nenhum, eu posso falar mal do ser, porque eu não estou falando mal de mim. Mas queridos, por que não? Será que a gente tinha que ter essa consciência? Será que Deus se agrada daquilo que nós estamos apresentando? Aquilo que você está fazendo de louvor e adoração é o seu melhor? É com entusiasmo? Você tem a consciência de que Deus está neste lugar, como pregamos há 3 domingos, que Deus está neste lugar e Ele está ouvindo você cantar? Imagina como seria. Como seria? É essa percepção que nós temos que ter. Eu sentado nesse teclado cantando, é como se Deus estivesse aqui, ó, a câmera de lá pode me pegar, é como se Deus estivesse aqui, ó, olhando para mim, eu tocando, eu cantando, e Deus estivesse olhando para mim assim, e recebendo. Será que aquilo que eu toquei e eu cantei, será que agradou o coração de Deus? Imagine Deus, você aí na sua poltrona, do jeito que você louvou e cantou, você aí, e Deus na sua frente, porque você está ali, Ele está aqui, e Ele ali na sua frente, olhando para você. É essa a percepção, você está cantando. Entusiasmo. Aquela igreja louvava com entusiasmo, ela louvava a Deus, e nós precisamos ter esse entusiasmo. Lá no grupo pequeno você tem que ter esse entusiasmo, lá aqui no culto você tem que ter esse entusiasmo. Às vezes a gente diz só a igreja, porque a gente quer ouvir a igreja, mas a gente não ouve a igreja. Às vezes a gente não ouve a igreja. Antes tinha a maravilhosa máscara no nosso rosto, agora nós não temos mais essa máscara no rosto. Agora eu posso ouvir a sua voz, precisamos ouvir a sua voz, Deus quer ouvir a sua voz. Ele quer mais que ouvir a sua voz, Ele quer ver o seu coração prostrado, e Ele quer ver você entusiasmado com aquilo que você está fazendo para Ele. Eu não quero que as pessoas passem por essa avenida e vejam a quantidade de carros que estão aí à frente, e dizendo, nossa, que igreja de rico, nossa, quanto carro, igreja presbiteriana é assim, é 2 carros por cada membro. O cara vem, deixa o carro, volta para casa a pé, pega outro carro e volta e coloca outro carro. Tem 2 carros, às vezes a gente passa, está lotado de carro, não tem onde estacionar, chega aqui tem meia dúzia de gente, mas está lotado de carro. A igreja presbiteriana é um negócio fantástico, é um outro nível, né? É um outro nível.
Eu não quero que as pessoas passem aí e falem, nossa, quanto carro, ou que carros bonitos, que carros chiques, ou que carros luxuosos, nossa, tem muita gente rica nessa igreja. Eu não quero que esse seja o comentário. Eu quero que as pessoas passem por aqui e sintam, através do louvor dessa igreja, que Deus está neste lugar e sejam impactadas, ou nos seus carros, ou passarem a pé por aí, elas sejam impactadas pelo nosso louvor e pela nossa adoração neste lugar. Nós precisamos ser assim, igreja, uma igreja que louva com entusiasmo, que se coloca na presença de Deus, que se derrama na presença de Deus com entusiasmo. Eu já contei essa história, mas tem muita gente nova e talvez alguns não conhecem. A minha família é de origem católica e espírita. Católica nominal, espírita praticante. Éramos assim, até 84, 85. 3 vezes por semana íamos em centros espíritas, segunda, quarta e sexta. A minha família vivia um inferno. Minha mãe ouvia barulhos, ouvia arranhados na janela, gente andando no corredor, ouvia gente chamando, vozes. Do lado de casa existia uma senhora, Dona Ana. Dona Ana era católica, se converteu na igreja quadrangular. E aquela Dona Ana cantava hinos lá no tanque. O tanque da Dona Ana dava na direção ali da sala da cozinha da minha mãe. E a minha mãe tinha raiva de crente. Não vou entrar na igreja de crente, eu não quero saber de crentes, esses crentes. Minha mãe tinha raiva do pastor que ia levar roupa para a Dona Ana lavar. E o pastor nunca tinha feito nada para ela. Pastor Sérgio nunca tinha feito nada para ela. Ela não gostava do pastor só porque o pastor tinha convertido a Dona Ana, que era católica, e foi para a igreja quadrangular. Mas a Dona Ana convidava a minha mãe para a igreja. Minha mãe dizia não. E o que aconteceu um dia? Nós estávamos vindo do centro, uma quarta-feira, na parte da tarde. Nós estávamos indo do centro da cidade para casa. E passávamos exatamente na frente. Tinha que passar, não tinha outro caminho. Passar na frente da igreja, onde a Dona Ana era membro. E sabe o que estava acontecendo lá dentro? A igreja estava cantando aquele corinho, segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, não olhes para trás. Segura na mão de Deus. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus, orando, jejuando, confiando, confessando. Sabe o que aconteceu? Quando a minha mãe viu, ela se enxergou, ela estava do lado de dentro da igreja, chorando, segurando na mão de Deus. O que converteu a minha mãe? Foi o pastor pregando? Foi um cântico, queridos, que deveria estar sendo tocado ali por uma equipe de louvor, porque a equipe de louvor de quarta-feira, quem é que pode, quarta-feira à tarde, que não tem trabalho, que pode tocar? São aqueles iniciantes, aquelas pessoas mais, que não têm condições, é o adolescente, é o jovem que não trabalha, que vai lá, porque a mãe pediu, e aí eles cantam e tocam. Foi isso. Deu para você entender? Um cântico, na hora certa. Minha mãe estava na hora certa, no lugar certo, e aquele cântico entrou no coração da minha mãe, e ela se rendeu aos pés de Jesus. E se eu estou aqui hoje, e sou pastor e pregador, se eu estou aqui hoje falando ao seu coração, eu devo a esse dia, a esse momento, porque lá minha mãe entregou a sua vida para Jesus, e foi ali que começou a caminhada dela e a minha caminhada com Cristo. Por causa de um cântico. Então quando você cantar, cante. Celebrar, celebre. Bater palma, bata. Cantar, cante. Levantar a mão, levante. Eu vou levantar as mãos, levanta a mão assim, levanta a mão assim, levanta a mão assim. Levanta a mão, bata a palma, cante. Dance, faça o que tem que fazer, mas faça com entusiasmo, não faça de forma meia boca, faça de todo o seu coração e com todo o seu ser, com toda a sua força. É desengonçado mesmo, é desafinado mesmo. Deus não está olhando para o desafino, Ele não está olhando se você é desengonçado ou não, Ele está olhando se você é uma bailarina ou não é, Ele está olhando para o seu coração e vendo o entusiasmo do seu coração. Lá no seu grupo pequeno, quando você cantar, e eu profetizo isso em nome de Jesus, quando vocês estiverem reunidos em grupo e cantarem, porque terá canções que vocês cantem, e que o vizinho ouça você cantar, e que ele seja impactado pelo cântico lá do seu grupo, e que ele corra até o muro para ouvir o que vocês estão cantando lá dentro, e que ele te aborde no outro dia para dizer assim: olha que música linda que vocês cantaram ontem.
eu quero mais dessa música, eu quero mais disso para a minha vida. É isso que precisa acontecer. Louvor e entusiasmo que impacte pessoas aqui, impacte pessoas aonde os grupos existirem, impacte. Comentei hoje pela manhã que eu tenho um vizinho abençoado, vizinho da casa 1. Não conheço ele. Sei que tem grana, tem churrasco, dia sim e dia não. E o vizinho fez um espaço gourmet maravilhoso, piscina, um negócio gigantesco, maravilhoso. Dá vontade de falar para ele, muda de casa, vai para a minha 24, eu vou para 1, só para ter essa piscina, esse espaço gourmet que você tem aí. Mas pensa num cara que tem dinheiro, que faz churrasco todo dia. E ele colocou aquelas caixas no teto assim, aquelas caixinhas de som, porque eu entrei enquanto estava fazendo lá, ele não sabe disso, mas eu entrei lá, ele colocou aquelas caixinhas de som, e é pagode, é pagode, é pagode, é pagode, é samba, é pagode sertanejo universitário, e ele canta, eles estão lá, eles dançam, eles cantam, e vai, e eu estou na minha casa, por mais que tenha um isolamento acústico bom, mas não tem como, de vez em quando você ouve, porque o alvoroço, o barulho é grande. A minha vontade, irmãos, não é de matar. Eu nunca tive vontade de matar o vizinho, ainda. Mas a minha vontade é de chegar no vizinho e falar assim, posso entrar e comer uma carne aí? Porque a alegria é contagiante. Eu não te conheço, mas vocês estão tão unidos, como a igreja deveria ser, e estão comendo com tanta alegria, como a igreja deveria, e estão cantando com tanto entusiasmo, como a igreja deveria, que eu gostaria de participar do seu grupo. Será que o meu vizinho gostaria de participar da minha igreja? Fica aí um comentário para nós. E para a gente encerrar. Aquela igreja tinha simpatia e crescimento. O Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Mas por que o Senhor acrescentava? Porque aquela igreja era simpática. Aquela igreja era simpática. Aquela igreja era sal, era luz. Aquela igreja era a boca de Deus. Aquela igreja produzia impacto na sociedade por conta do seu estilo de vida. Os crentes eram crentes. Os pais eram pais, os filhos eram filhos. Os maridos eram maridos de fato, as esposas eram esposas. O testemunho daquelas pessoas impactava a sociedade. A qualidade gera quantidade. A qualidade de vida da nossa igreja, a qualidade da nossa igreja gera quantidade. Uma igreja que tem uma pregação excelente, que tem um louvor excelente, que tem uma estrutura excelente, vai atrair gente. Mas não adianta ter uma pregação excelente, um louvor excelente, mas não ter simpatia na porta, não ter simpatia entre os irmãos, não ter conversa, não ter harmonia. A pessoa entrar e ninguém olhar para ela, a pessoa sentar e ninguém a cumprimentar, ninguém perguntar o nome, ninguém saber quem é aquela pessoa. Às vezes ela vai dar a volta e falar, o louvor é bom, a palavra é boa, mas os irmãos estão péssimos. Simpatia gera quantidade, não simpatia. Lá no seu grupo a mesma coisa, se as pessoas forem simpáticas, o líder for simpático, for amável, for preocupado, for pastor, ligar, as pessoas ligarem, conversarem, perguntarem o nome, receberem bem, abraçarem a pessoa, trazerem a pessoa para dentro. Que simpatia, eu quero ficar aqui. Vai ser difícil depois de multiplicar e de sair daquele grupo, vai chorar. Aí você percebe quando o grupo é bom, quando há choro diante da multiplicação. Agora, se as pessoas não conversarem, for um negócio fúnebre, for um negócio horrível, ninguém ligar para ninguém, ninguém orar para ninguém, ninguém conversar com ninguém, aquela coisa, ninguém fica. Morre. Simpatia gera crescimento. A igreja era simpática, havia testemunho de vida, havia mudança de vida. Às vezes eu me pergunto por que algumas pessoas que às vezes estão na igreja há tempo, não traz ninguém para a igreja. Ou porque não tem amizades fora, talvez não trabalhe com ninguém, não tem relacionamento com ninguém, não tem vida com ninguém, não conhece ninguém que não seja da igreja, então esse é um motivo. Toda a família é da igreja, todo mundo que ela conhece é da igreja, então não tem como trazer alguém, se eu não conheço absolutamente ninguém da igreja, que não é da igreja. Agora, quando eu conheço alguém que é de fora da igreja, quando eu sei das pessoas e das necessidades, eu trabalho e tudo mais, eu estou envolvido, e não consigo trazer ninguém, eu já começo a perguntar, por que não traz ninguém? Porque será que não é simpático? Ou será porque não tem testemunho de vida? Porque de fato, se você chegar uma pessoa e falar, eu queria convidar você para ir na igreja, a pessoa olhar para você e falar assim, mas você é crente? Então é melhor você nem convidar essa pessoa.
Se você falar assim, não era até ontem, você tem que sair com essa, não era até ontem, mas me converti ontem, já quero convidar hoje você para ir à igreja. É um puxão de orelha, tá certo? Se uma pessoa um dia falar isso para você, você pode mentir, irmão, eu dou liberdade para você mentir, né? Imagina você falar isso. A pessoa fala, não, mas você é crente. Significa que você está fazendo coisa que não mostra que você é crente. Como não tem qualidade de vida, não tem quantidade. Se não tem simpatia, como é que é lá no almoço da sua família? Como é que é no almoço da sua família? As pessoas chegam lá, está todo mundo aí, você não está. Aí você chega, como é que as pessoas recepcionam você? Que legal, você chegou, que bom. Nossa, não vi a hora de você chegar. Inclusive, na hora que a gente for comer, servir lá, você podia fazer uma oração? É assim que as pessoas falam? Ou quando você chega no grupo da família, a pessoa fala, ai meu Deus, já veio um crente. Já veio um crente, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. Vai falar da minha cerveja, ele vai falar da minha cerveja, ele vai falar da igreja, ele vai falar do pastor, ele vai falar do dízimo, ele vai falar do dízimo, ele vai falar que eu estou roubando, ele vai falar, e é esse o assunto? Você é simpático ou antipático lá na sua casa? Você é simpático ou antipático no seu trabalho? Se você não, pastor, mesmo eu convido os caras lá no meu trabalho, eu convido as pessoas lá da minha família, eu convido, por que não vem? Porque talvez eles estão olhando para você. E estão lendo a igreja à medida que olham para você. E aí olham para você e falam, me desculpa, se a igreja toda for igual ele, eu prefiro não ir nessa igreja, jamais. Se não há simpatia, não há crescimento. Se há simpatia, há crescimento. Qualidade gera quantidade. As duas coisas caminham junto. Agora, a falta de qualidade, a igreja infelizmente definha. O que eu quero dizer para você de forma muito simples, essas características, eu espero que foram muito claras. Essas características precisam existir na minha vida e na sua vida. Essas características precisam existir nessa igreja. Quer estejamos reunidos como grande culto, como grande celebração, como igreja, nesse lugar, quer estejamos reunidos de casa em casa, em grupos pequenos. Essa igreja precisa ter palavra e ensino. O grupo também. Essa igreja precisa ter amor e comunhão. É difícil, é? Não estou falando que é fácil, não. É difícil, é complicado. A gente amar não é fácil, mas é possível. E a gente precisa amar as pessoas. Amar aqueles que o Senhor nos deu para amar. E ter comunhão com essas pessoas. Quer aqui, quer num grupo. Como igreja nós precisamos orar mais. E experimentar os milagres de Deus. Aqui e nos grupos. Como igreja nós precisamos louvar e com entusiasmo. Repense o seu louvor e o seu tempo na presença de Deus. Nós precisamos louvar mais e com entusiasmo. Para que as pessoas sejam impactadas. Como igreja nós precisamos ser simpáticos. Ter qualidade naquilo que fazemos, para que haja quantidade, crescimento de pessoas. Que essa palavra fique no seu coração. E que essa palavra motive você, não só a repensar e mudar a vida, mas também a participar de um grupo. A se empenhar e estar num grupo pequeno. E através desse grupo abençoar também outras vidas em nome de Jesus.